Coloca para a gente, por favor, em Atos, capítulo 28. Falei para os irmãos a semana passada que nós estamos aí numa jornada de 30 anos, não cronologicamente, porque senão esse aqui que vos fala certamente já estaria na eternidade. O Senhor já teria me levado para gozar da eternidade com o Pai. Mas estamos aí numa jornada de 30 anos, olhando para a exposição do livro de Atos. Chegamos ao último capítulo de Atos, e hoje nós estaremos mencionando dos versos 1 aos versos 10. Falei para os irmãos que seria o último domingo hoje, onde nós estaríamos olhando para todo o capítulo 28, porém entendi que nós deveríamos ir até o verso 10, para que nós pudéssemos observar a entrada de Paulo em Roma, e a maneira como Deus cumpriu sobre o Paulo a sua boa palavra, e a maneira como Paulo fora também usado por Deus, ainda que em um período de curto tempo com a igreja romana. Então, hoje nós iremos ler dos versos 1 aos versos 10, e nós tentaremos aqui caminhar para apresentarmos algumas verdades deste texto. Atos, capítulo 28, verso de 1 a 10, estarei lendo na NVI, que diz assim, meus irmãos: uma vez em terra descobrimos que a ilha se chamava Malta. Os habitantes da ilha mostraram extraordinária bondade para conosco, fizeram uma fogueira e receberam bem a todos nós, pois estava chovendo e fazia frio. Paulo ajuntou um monte de gravetos. Quando os colocava no fogo, uma víbora, fugindo do calor, prendeu-se à sua mão. Quando os habitantes da ilha viram a cobra agarrada na mão de Paulo, disseram uns aos outros: certamente este homem é um assassino, pois, tendo escapado do mar, a justiça não lhe permite viver. Mas Paulo, sacudindo a cobra no fogo, não sofreu mal nenhum. Eles, porém, esperavam que ele começasse a inchar ou que caísse morto de repente. Mas, tendo esperado muito tempo e vendo que nada de estranho lhe sucedia, mudaram de ideia e passaram a dizer que ele era um deus. Próximo dali havia uma propriedade pertencente a Públio, o homem principal da ilha. Ele nos convidou a ficar em sua casa e por 3 dias bondosamente nos recebeu e nos hospedou. Seu pai estava doente, acamado, sofrendo de febre e disenteria. Paulo entrou para vê-lo e depois de orar, impôs-lhes as mãos e o curou. Tendo acontecido isso, os outros doentes da ilha vieram e foram curados. Eles nos presentearam muitas honras e, quando estávamos para embarcar, forneceram-nos os suprimentos que necessitávamos. Senhor, nós queremos mais uma vez rogar ao Senhor que nos conduza na reflexão, na exposição da Tua palavra, que o Teu Santo Espírito, de fato, o Senhor tenha liberdade, como tem tido nessa noite, de continuar falando aos nossos corações. Pai, que nosso coração nessa noite esteja voltado para Ti, para a leitura da Tua palavra, e que não haja mais nada que nessa noite, Senhor, possa estar tomando o lugar do Senhor em nosso coração. Que esta palavra, ao ser exposta, possa cair em terra boa, Senhor, e ela possa produzir, ó Deus, frutos que sejam dignos de arrependimento. Obrigado, Deus, por esse tempo, obrigado por este privilégio que temos de ler a Tua palavra e neste momento de expô-la, que o Teu Santo Espírito nos conduza e nos fale em nome de Jesus. Amém. Eu quero começar, diferentemente dos outros domingos, lembrando para você que nós estamos chegando aí no capítulo 28, e no capítulo anterior, o apóstolo Paulo, juntamente com 276 pessoas, eu quero aqui corrigir, porque estava em casa depois assistindo, e falei por umas 4 vezes 266. 276 pessoas naquele barco, naquele navio, e esse navio naufragou, foi de fato a pique. Eles chegaram agora em uma ilha, como Deus disse que eles iriam chegar. Deus cumpre a sua palavra, Deus é fiel em cumprir aquilo que Ele prometeu na vida do seu povo. Mas nessa noite, ao acabar de ler esse texto, eu quero levar você já a refletir sobre a nossa mensagem central. Eu tenho falado para vocês que todo texto que nós lemos, existe uma mensagem central, especificamente
notada dentro do texto, ou do capítulo, da perícope, da porção que nós vamos ler. E a mensagem central de hoje é essa: não há lugar nessa terra, cultura ou povos em que o Evangelho de Jesus Cristo não possa transformar. Essa é uma grande verdade, irmãos. Não há lugar nesta terra, não há lugar neste mundo, não há lugar neste globo, ou não há lugar em qualquer cultura ou povos em que o Evangelho de Jesus Cristo, pregado genuinamente, não possa transformar pessoas. E nós vimos isso no decorrer do livro de Atos, quando de forma corajosa o apóstolo Paulo, juntamente com a equipe missionária, começaram a pregar genuinamente a respeito do Cristo, que sim foi morto, mas está ressurreto. E quando eles passaram a pregar, pessoas eram de fato convencidas pelo Espírito Santo, passaram pelo processo de regeneração, vivendo então essa transformação que o Evangelho propõe para a vida de todo aquele que ouve o verdadeiro e genuíno Evangelho, como um dia aconteceu na minha e na sua vida. Tivemos o privilégio de um dia pessoas usadas por Deus compartilhar do Evangelho de Jesus Cristo, do plano da redenção, daquilo que Cristo fez por nós, do seu propósito eterno para nos dar vida eterna, e fomos transformados não porque merecíamos, mas por uma ação de amor, bondade e graça do nosso Deus para com as nossas vidas. E nós vemos isso acontecer aqui em Malta, irmãos. Vemos ver isso acontecendo aqui nessa ilha. Uma ilha belíssima, uma ilha linda. E eu quero continuar o texto olhando com vocês e tirar algumas lições. Mas antes disso, deixa eu levar você a refletir numa breve introdução. Quando eu e você, nós somos colocados em situações difíceis da vida, nós chegamos a alguns questionamentos, alguns tipos de perguntas, tais como: como é que eu cheguei até aqui? Como é que eu cheguei até este momento? O que eu fiz para chegar até aqui? Minha vida ia tão bem, de uma hora para outra virou de cabeças para baixo. A outra pergunta é: o que está acontecendo para que eu pudesse vir parar neste lugar? Desta forma, como eu me encontro? Geralmente, quando nós passamos por situações difíceis, nós chegamos a questionarmos a Deus, ou as pessoas, ou até mesmo a si mesmo com tais perguntas: o que eu fiz para merecer isso? O que eu fiz para chegar até esse momento? Por que eu cheguei aonde eu cheguei desta forma? E é muito obviamente que esse tipo de pergunta que nós fazemos em situações complexas, elas são perguntas naturais para todo ser humano. Todos nós fazemos esses tipos de pergunta quando as coisas não estão indo da forma como nós gostaríamos que estivesse indo. Porém, para nós nessa noite, para todo aquele que um dia conheceu a Cristo, todo aquele que vive de fato um evangelho genuíno, vive um relacionamento com o Pai, como servos de Deus, como cristãos, que estão sensíveis à voz de Deus, nós deveríamos refazer estas perguntas. Nós não deveríamos perguntar por que viemos para aqui, no sentido de: eu não fiz nada, eu sou inocente, por que eu estou vivendo isso? Eu te sirvo. Já viu algumas coisas nesse sentido, as pessoas falando: Senhor, eu sou teu servo, eu vou à igreja, eu dou o dízimo de tudo que eu tenho, eu busco ao Senhor em oração, eu vivo a minha vida com a minha família que te agrada, e como se isso fosse pré-requisitos para que você não passasse por situações difíceis da vida. Isso é o natural nosso. O ler a Bíblia, o fazer oração, se quiser crescer, é natural. Entendeu? Isso é o que eu e você precisamos fazer. Nós não estamos blindados ou dentro de uma bolha, irmãos, onde as intempéries da vida não possam nos alcançar. Então as perguntas que fizemos ou fazemos diante de situações difíceis tais: como é que eu cheguei até aqui, o que eu fiz para merecer isso, o que está acontecendo para chegar até aqui, deve ser mudada. Por quê? Porque nós somos crentes, servos de Deus, que estamos sensíveis e deveríamos refazer essas perguntas e perguntar: por que o Senhor me trouxe aqui? Ou o que o Senhor quer de mim? O que o Senhor quer de mim aqui?
Quando fazemos esse tipo de pergunta, não nos colocamos como vítimas da situação. Passamos a tratar as coisas como elas são, estando sensível ao que Deus quer de nós. Quando invertemos a pergunta e não perguntamos o porquê, mas para quê? O que Deus quer? Por que eu cheguei até aqui? Apesar do naufrágio, apesar da dificuldade, apesar de tudo que eu estou vivendo, Senhor, qual é a tua vontade na minha vida neste momento que eu não estou entendendo? Quando nós fazemos e mudamos esta pergunta, nós não nos colocamos de fato como vítimas, mas nós paramos para ouvir a Deus e entender, Deus, o que o Senhor quer de mim como teu servo, diante de tal circunstância em que eu estou vivendo. O que o Senhor quer de mim. E nós olhamos para o capítulo 28 e nós vemos justamente isso. Deus soberanamente conduzindo a vida do seu servo, apóstolo Paulo, como ele sempre fez em todo o livro, irmãos. Paulo, em nenhum momento da sua vida, em nenhum momento da sua vida, viveu conforme a sua vontade, mas viveu os propósitos e planos de Deus. Deus, em nenhum momento da existência do apóstolo Paulo, perdeu o controle de nada que ele havia planejado para ele. Este mesmo Deus que conduziu o apóstolo Paulo até Malta e que nos conduz às vezes diante de naufrágios difíceis da vida e pela sua graça e nos misericórdia nos prepara algumas ilhas, é o mesmo Deus que nunca perdeu o controle de nada, de nenhuma vírgula sequer da minha e da sua história. E se você tem a consciência disso, você não pergunta mais o que eu estou fazendo aqui, por que eu estou sofrendo, olhando para a realidade como vítima, mas Deus, qual é o teu propósito para tudo isso que eu estou vivendo nesse exato momento? Quando nós lemos o texto, nós vamos ver que depois de uma jornada angustiante, os passageiros e a tripulação então conseguiram descobrir que eles estavam na ilha de Malta. Deus os havia levado à ilha de Malta. Quantos aqui na leitura de Atos, eu creio, quantos aqui leram o livro, não precisa levantar a mão toda, quantos aqui leram o livro de Atos pelo menos 2 vezes nesse período em que nós estamos aí refletindo sobre o livro? Quantos aqui tiveram a curiosidade de fazer algumas pesquisas ao ler o livro e entender e se aprofundar um pouco mais tais como: o que significa essa ilha? Onde é que ela fica? Fica no Mediterrâneo mesmo? Fica nessa região do Mar Adriático? O que essa ilha nos apresenta? Quem eram os povos que habitavam nessa ilha? E é muito interessante porque a ilha de Malta, o seu significado significa refúgio. Lembra da semana passada? Que apesar do naufrágio, apesar das dores, das tempestades, Deus disse que iria levá-los a uma ilha. Por amor ao apóstolo Paulo, Deus disse que salvaria a vida dos 276 pessoas. E quando eles chegam àquela ilha e eles então identificam que aquela ilha se chamava Malta, é a ideia de que Deus trouxe um tempo de refúgio para a vida dos seus servos. Malta é um refúgio de Deus para o apóstolo Paulo e também para toda aquela tripulação. E veja se isso não é verdade. Leia o texto comigo, diz o verso 1: uma vez em terra descobrimos que a ilha se chamava Malta. Olha o interessante, os habitantes da ilha mostraram extraordinária bondade para conosco. A ilha era um refrigério de Deus para a vida do apóstolo Paulo e para a vida dos seus servos. O versículo 2 diz que os tripulantes e passageiros descobriram que não apenas a ilha era um paraíso, de um refúgio contra as tempestades do mar Adriático, mas que os habitantes também se mostravam amigáveis para com eles, bondosos para com eles. E eu quero aqui dar algumas informações, esclarecendo algumas expressões que aparecem no texto, especialmente em algumas traduções. Algumas traduções dizem: e os bárbaros os trataram com singular humanidade.
Os bárbaros aqui, quando você ouve essa expressão bárbaros, ou quando você ouve, por exemplo, que barbaridade aconteceu lá em Teresópolis. A gente linka a tragédia, a gente linka a pessoas que são rudes, a gente linka a situações trágicas. Quando a gente ouve falar sobre bárbaros, nós pensamos em pessoas, você já assistiu aquele filme dos vikings? Espada para todo lado, sangue para todo lado. Mas não é aqui, a ideia não é essa. A ideia aqui de bárbaros, do grego barbaros ou barbaroi, é a ideia de alguém que não fala a língua grega, de nativos, que eram pessoas que tinham um dialeto, que eram descendentes dos fenícios. É por isso que eles são chamados de bárbaros em algumas traduções, porque eram pessoas que não falavam de fato o grego, eram pessoas que estavam ali, e estas pessoas trataram bondosamente todos aqueles que desceram naquela ilha. Você percebe que Deus aqui nesse exato momento está preparando, ainda que por pouco tempo, 3 meses, um tempo de refúgio para o apóstolo Paulo, para cumprir também através do apóstolo Paulo os propósitos deles na ilha de Malta. Meus irmãos, não há dor que dure para sempre. Não há tempestade nesse mundo que dure para sempre. Não há luta que dure para sempre. Deus sempre tem para as nossas vidas um tempo de refrigério. Deus sempre tem para nossas vidas um tempo onde nós vamos ser cuidados, como aconteceu aqui. Deus, no seu infinito amor, prepara uma ilha onde seria um tempo de refrigério e cuidaria do coração de Paulo e de todos aqueles que estariam ali naquela ilha. E não tem sido assim conosco na nossa jornada cristã. Muitas e muitas vezes fomos assistidos e cuidados por muitas pessoas, diante de momentos que eu e você não esperamos. Tem sido assim de fato para mim e para você. Quando Paulo e os outros passageiros alcançaram a ilha, o texto vai dizer, queridos, que, olha lá, continua lendo comigo, versículo 2. Os habitantes da ilha mostraram extraordinária bondade para conosco, fizeram uma fogueira e receberam bem a todos nós, pois estava chovendo e fazia muito frio. Então, quando Paulo e os passageiros chegam àquela ilha, diz que começou a chover novamente e fazia muito frio. Eu quero só trazer algumas informações para você. Lembra que eu falei para vocês lá no capítulo 27, que o apóstolo Paulo aconselhou tanto o centurião, como o dono do navio, como toda a tripulação, que eles deveriam invernar na ilha de Bomportos e não saírem dali, porque era um suicídio navegar entre o período de 6 de outubro até 11 de novembro. Esse era um período de inverno e navegar em tais condições era um ato suicida. Então era inverno, irmãos. Quando diz que chovia e fazia muito frio, eu quero lembrar para você de que na noite anterior, os passageiros daquela embarcação oravam desesperadamente para que amanhecesse o dia. Veja se não é fato isso. Observa comigo aí o capítulo 27, versículo 29. Leia lá. Temendo que fôssemos jogados contra as pedras, lançaram 4 âncoras da popa e faziam preces, oravam para que amanhecesse o dia. Quando o navio encalhou em um cisto de areia e que ele começou a ser despedaçado pela violência das ondas, era aproximadamente 5 horas da manhã. Você lembra que eles passaram 14 dias sem se alimentar direito, e se alimentaram porque Paulo tomou o controle do navio e disse: senhores, é necessário que vocês comam para salvar a própria vida. Então fazia frio, a água estava gelada e, consequentemente, ali naquele local eles estavam sendo cuidados por Deus, cuidados por aquele povo nativo que os tratavam com bondade incomum.
Quando eles chegaram na ilha, irmãos, havia fogueira acesa para que eles pudessem se aproximar da fogueira e se esquentarem. Eles corriam risco de vida. A temperatura da água estava aproximadamente, conforme alguns dizem, comentaristas, e pela circunstância do inverno, aproximadamente aí a 5, 6 graus negativos. Quantos aqui já tiveram a oportunidade de fazer gelo dentro do balde, pôr o pé dentro do balde com gelo? Eu já fiz muito, é como se estivesse colocando a agulha embaixo da unha. Dói muito, até se acostumar. Imagina você cair na água às 5 horas da manhã, no inverno, com a temperatura a menos 6 graus. É ou não é bondade de Deus, usando a vida dos nativos da ilha, para dar refúgio à vida dos seus servos? Sim, é bondade de Deus, e tem sido também assim comigo e com você. Então, na providência de Deus, eles foram ajudados, meus irmãos, pelos habitantes da ilha. Eu quero lembrar para você que podemos de fato chegar náufragos em qualquer ilha da vida, apenas com a vida como despojo, mas Deus ainda estará nos guiando para que os propósitos e planos dele nas nossas vidas sejam realizados. Deus soberanamente nos prepara ilhas como refúgio para cuidar de nós, com o propósito de que soberanamente os seus planos nas nossas vidas sejam cumpridos. Portanto, nessa noite, não pergunte a Deus: por que Deus me trouxe aqui em uma situação como esta? Por que eu vim parar aqui? Mas para o que, Senhor, o Senhor me trouxe aqui? O que o Senhor quer de mim em tais condições? Certamente todos nós aqui individualmente estamos vivendo momentos diferentes da vida, apesar de que algo em comum estamos vivendo parecido, que é a pandemia, mas individualmente em comum, cada um de nós estamos vivendo algo em comum, seja na realidade de família, seja na realidade de trabalho, seja em qualquer outra realidade da vida. Nós estamos vivendo desafios, nós estamos sonhando, nós estamos planejando, nós estamos olhando para um ano com perspectiva, e todos nós precisamos entender que Deus é aquele que soberanamente nos conduziu para onde estamos e como estamos. A pergunta é: Deus, o que o Senhor quer de mim? De que maneira o Senhor quer usar a minha vida aqui onde estou, neste lugar, desta forma? Portanto, meus irmãos, nessa noite eu quero convidá-lo a observar comigo a postura dos servos de Deus em meio a situações desfavoráveis da vida. Como é que eu e você devemos nos comportar diante de coisas que não esperamos? Eu gosto dessa expressão: como é que eu e você devemos nos comportar diante dos imponderáveis, daquilo que foge do nosso controle, daquilo que foge das nossas mãos, daquilo que não temos mais segurança de ter e abraçar. Como devemos nos comportar? Primeiro, como servos de Deus, sensíveis à voz de Deus, que se relaciona com Deus, que ouve a voz de Deus, que entende o que Deus quer. Como devemos nos comportar diante de tais fatos? Eu quero nessa noite então convidar você a aprender comigo. A primeira situação, ou a primeira lição que você devemos aprender nessa noite é esta que aparece aí. Em situações desfavoráveis, o servo de Deus, ou os servos de Deus, deve ser exemplo sempre com a postura de abençoar os outros. Meus irmãos, nós devemos ter uma postura de olhar para o outro em momentos desfavoráveis, observar o que Deus quer de nós. Isso se chama altruísmo. Todo servo de Deus deve ser altruísta, olhar para o outro em momentos desfavoráveis e achar que não é só dele o sofrimento. Há outros que sofrem. Aliás, o apóstolo João na sua carta escreve sobre isso, que nós somos co-participantes do sofrimento dos nossos irmãos espalhados pelo mundo. Você sabia que nesse exato momento, meus irmãos, amada igreja, os nossos irmãos lá do Paquistão estão orando intensamente a Deus, vivendo um dia de cada vez, sem saber se irão ser perseguidos, presos ou até mesmo mortos? Você sabia que nesse exato momento, mães que entregaram seus filhos para os americanos, ou para os franceses, ou aqueles que levaram seus filhos para outro país, sem saber como eles estão nesse exato momento, quem está cuidando, e sem saber se vão vê-los novamente um dia na vida?
Em situações desfavoráveis, o servo de Deus deve ser exemplo sempre com a postura de abençoar os outros. E Paulo fez isso, irmãos. Leia o versículo 3 comigo, veja lá se isso não é verdadeiro. O versículo 3 vai dizer assim: Paulo ajuntou um monte de gravetos, quando os colocou no fogo, uma víbora, fugindo do calor, prendeu-se a sua mão. No navio, Paulo assumiu a liderança. Lembra que Paulo assumiu a liderança no navio, quando todos não sabiam o que fazer? Paulo falou: senhores, quero vos dizer que vocês deveriam ter me dado ouvido. Agora vocês continuaram, eu quero vos dizer que o Deus a quem eu sirvo, enviou o seu anjo e disse que nós deveríamos ter bom ânimo, porque há uma ilha em que ele vai nos levar. Paulo assume novamente a liderança. Paulo assume novamente a liderança naquela condição. Só que agora a liderança que ele assume é uma liderança onde ele dá o exemplo como um servo de Deus. Paulo já era admirado pela sua liderança no navio, mas agora ele é admirado pela sua liderança no meio do povo, mostrando, servindo. O texto diz que ele vai catar gravetos para manter a fogueira acesa. Sabe, irmãos, Paulo era do tipo do homem que não ficava parado. Ele não poderia ficar de braços cruzados, então ele começou a ajudar. Ele foi, de fato, manter a fogueira acesa. Agora a fogueira estava acesa e precisa, de fato, de alguém que alimente o fogo para que ela não apagasse. Todos, preste atenção, todos, os 276 passageiros estavam desfrutando do calor da fogueira. Todos estavam ali. E é nesta hora que vemos os servos de Deus que se colocam à disposição de abençoar a outros. Todos estavam ali com as mesmas condições. Paulo tinha o direito de esperar os soldados, de buscar lenha. Paulo tinha todo o direito de falar para o pessoal da ilha: aí galera, estou com frio, está apagando fogo. Cheguei na ilha agora, está amanhecendo o dia. O sol não saiu porque está chovendo. Onde é que tem lenha seca? Paulo tinha todo o direito. Mas veja que Paulo estava na mesma situação de todos ali, molhado, com frio, com uma adversidade enorme, mas ele diz: eu preciso fazer alguma coisa para que a situação mude. Nós temos a tendência de achar que algumas coisas não é para fazermos. Manda outro, delega, isso é função de outro, não é função de nós mesmos. E aqui abre um parênteses: na vida da igreja local, tem muitas coisas na vida da igreja local em que nós olhamos, sabemos que podemos fazer e falamos: não, deixa que o outro faz. Não, faça você, Deus está mostrando para você. Catar graveto não é coisa de apóstolo, não, principalmente nos dias de hoje. Isso aí é função dos prisioneiros condenados. Eu estou indo para Roma, mas não estou condenado não. Ô Júlio, não falei que Deus ia nos trazer uma ilha? Tá vendo só? Chegou. Pede para esses caras aí pegar graveto lá, porque eu estou com frio. Nós achamos que coisas pequenas devem ser feitas por outros, mas olha só que frase interessante. O Matthew Henry, ele disse assim: nenhuma tarefa é pequena demais para os servos de Deus que têm a mente de Cristo. Nada é pequeno demais para que eu e você se coloquemos à disposição do Senhor para abençoar a vida de outros, irmãos. Se eu tiver que varrer o chão, eu vou varrer o chão. Se eu tiver que puxar a cadeira, eu vou puxar a cadeira. Se eu tiver que limpar o banheiro, eu vou limpar o banheiro. Se eu tiver que visitar, eu vou visitar. Se eu tiver que participar do grupo de oração onde só tem uma pessoa, eu vou fazer. Mas nada, nenhuma tarefa na vida e na realidade da igreja, ou da comunidade, ou no reino é pequena demais para que tenha a mente de Cristo. Porque ele entende o conceito do que é ser servo, ele se dispõe primeiro a servir, ele primeiro dá o exemplo, ele em tempos desfavoráveis da vida, de adversidade, ele dá o exemplo para abençoar a vida de outros. Paulo fez isso, irmãos. Ele poderia falar assim: não, está frio, não dá, eu não vou catar graveta, eu não vou sair do meu calor, eu não vou sair da minha zona de conforto, eu não vou sair de onde eu estou. E quantos de nós não estamos assim? Estou na minha zona de conforto. Então para que sair da zona de conforto? Vamos fazer alguma coisa aqui mesmo. E quantas pessoas estão aí clamando, pedindo ajuda?
Quantos aqui próximos de nós, seja na Vila Esperança, seja ali na Vila dos Pescadores? Quantos no contexto lá do Nordeste? Quantos agora exatamente nesse momento lá em Petrópolis? Já tem gente demais fazendo. Como servo de Deus, eu preciso primeiro entender que em tempos desfavoráveis da vida, eu não estou sofrendo sozinho, mas como servo de Deus, eu sou o primeiro a dar o exemplo, servindo a pessoas, abençoando, sinalizando o reino de Deus, porque as pessoas vão falar, você está sofrendo do mesmo jeito, você está passando os mesmos problemas, mas por que você está aqui? Quantos de nós não vimos, queridos, nesse contexto pandêmico de 2 anos? Cristãos comprometidos, sensíveis à voz de Deus, com relacionamento saudável com Deus, andando pelos corredores do hospital. Eu vi esse vídeo, chorei muito, de uma enfermeira com violão, tocando nos corredores do hospital, na sala da UTI, falando do amor, cantando louvores, porque estava lá um homem, uma mulher internada na UTI há mais de 15 dias, sem ter contato com ninguém. Porque os servos de Deus entendem que apesar do tempo desfavorável para ela, que está ali lutando na linha de frente, ela precisa ser diferente. Nós precisamos ser diferentes como servos de Deus. Então saia, se mova, mexa-se. Nós falamos aqui, queridos, está voltando as atividades da igreja, está voltando os projetos da igreja, você pode fazer alguma coisa, então mova-se, mexa-se, saia da sua zona de conforto. Está quente, está legal, está sim, é bom, mas eu preciso olhar para o lado, tem pessoas que estão passando frio, tem pessoas que estão sofrendo, eu preciso fazer algo, e há possibilidade de fazer algo, e se assim eu farei. Queridos, a adversidade chega na vida de todos nós, de todo mundo. Você pode escolher no tempo de adversidade ficar sentado esperando melhorar, ou você pode levantar e fazer o que está ao seu alcance. O que eu vou fazer? Eu vou esperar alguém fazer por mim? Eu sei, eu posso, mas eu vou esperar que alguém faça? Tempo difícil tem para todos nós. Aliás, essa é uma das orientações que o apóstolo Paulo dá à igreja lá em Éfeso, quando ele vai falar a respeito do conceito de vida na comunidade. Ele fala assim, olha, estejam preparados para o dia mau. O dia mau tem para todo mundo. Então revistam-se da panapolia ou da armadura de Deus, para que vocês fiquem firmes nesses tempos difíceis. Tempo difícil tem para todos nós, irmãos. Então é tempo de fato de levantar, de mover, de fazer algo. Nas suas adversidades não espere a lenha acabar, nem o fogo apagar. Faça o que está ao seu alcance para abençoar vidas. Pessoas estão precisando de socorro. E se você não percebeu ainda, abrir os seus olhos. E talvez ela está sentada ao seu lado. Nesse exato momento. Deus quer tratar os nossos relacionamentos, irmãos. Porque nós sempre estamos dispostos a ficar na nossa realidade de conforto, de aconchego, e não olhar para o lado. Olhemos para o lado. Nenhuma tarefa é pequena demais para os servos de Deus que têm a mente de Cristo. Nenhuma tarefa é pequena demais para os servos de Deus que têm a mente de Cristo. Que postura eu e você devemos ter diante das situações desfavoráveis da vida? O texto nos mostra que em situações desfavoráveis da vida, Paulo, servo de Deus, deve descansar na soberania de Deus e continuar crendo e confiando no que Ele disse, irmãos. Quando as coisas estiverem difíceis, quando você olhar para todos os lados e não tiver mais possibilidade humana de fazer nada, quando o choro toma conta copiosamente de você, dia e noite,
Quando tudo isso estiver acontecendo na sua vida, você deve descansar na soberania de Deus. Deus sabe exatamente o que eu e você estamos passando, o que vivemos, as lágrimas que derramamos, o choro, o coração apertado. Deus sabe exatamente. Descanse na soberania de Deus. Ele está cuidando de você e nunca deixará de cuidar de você. Paulo fez isso. Ele não apenas descansou na soberania de Deus, mas ele continuou crendo e confiando no que Deus disse para ele, irmãos. Lembra o que Deus disse? Paulo, da mesma forma que você deu testemunho aqui em Jerusalém, importa também que você vai fazer isso lá em Roma. Malta é um refúgio para você. O texto do verso 3 ao verso 7 diz que o apóstolo Paulo, quando sai então para abençoar a vida dos outros, catando graveto, diz que então à medida que ele joga os gravetos no fogo, uma víbora fugindo do calor prendeu-se à sua mão. Literalmente no texto grego a ideia é que ela não apenas picou, ela picou, segurou, enrolou na mão dele. Quantos aqui tem medo de cobra? Já imaginou isso? Não, pastor, Deus o livre, não quero nem imaginar. Irmãos, naturalmente, humanamente falando, nós nos assustamos ainda que não tenhamos medo. Mas o apóstolo Paulo, ele descansa. A atitude de Paulo é de descansar, não é de desespero. Se coloca no lugar de Paulo. Se coloca no lugar dele. Ele não entra em desespero. Você tem medo do quê? Você tem fobia de quê? Do que temos fobia? Você entraria em desespero? Sim ou não? Mas o apóstolo Paulo, ele não faz isso. Continua lendo o texto comigo. Diz o texto no verso 4 que os habitantes da ilha, quando viram a cobra agarrada na mão de Paulo, chegou a uma conclusão, que Paulo era assassino. Essa é a conclusão que os habitantes da ilha chegam. Paulo, você é um assassino. Paulo saiu, meus irmãos, para apanhar fogo, jogar lenha no fogo. Ao lançar, o texto fala que uma víbora prendeu-se-lhe na mão. E os nativos que tinham sido agora amáveis, gentis, bondosos, dóceis, agora tornam-se vítimas da sua própria superstição. E chegaram à conclusão de que Paulo era um homem mau. E que os deuses tinham de fato perseguido, punido o apóstolo Paulo. Porque uma víbora agora está presa na sua mão. E o verso 4 vai dizer que eles disseram, ele é um assassino. Porque eles, tendo se livrado do mar, a justiça não o deixa viver. E a justiça aqui, não é a justiça humana. A ideia aqui era de que aquela ilha, como as demais outras ilhas próximas, não apenas de Roma, mas do panteão grego, sabia que havia uma deusa chamada Dice, filha de Zeus, que era a deusa da justiça, e que estava agora punindo a vida do apóstolo Paulo, porque mesmo escapando do mar, uma víbora peçonhenta gruda-lhe a mão, ao ponto deles criarem expectativa de dizer, não, esse homem vai inchar e morrer. É muito interessante, porque veja o desespero do apóstolo Paulo. Paulo olha para aquilo na mão dele e ele fica tranquilo. Por quê, irmãos? Ele tinha convicção. Paulo era alguém que aprendeu a descansar na soberana vontade de Deus. Ele sabia o que Deus disse. Imagina a surpresa das pessoas quando Paulo não esboçou nenhuma dor, nenhuma reação, nenhum medo. Ele simplesmente
sacudiu a cobra que acabou de cair no fogo, como se nada tivesse acontecido. Alguém que em um tempo desfavorável, como servo de Deus, aprendeu a descansar soberanamente. Aprendeu a descansar na soberania de Deus. E não apenas isso, a confiar no que Deus havia dito para ele. Então, meus irmãos, a gente vê Paulo descansando na soberania de Deus, entendendo de fato de que Deus o havia guardado diante de um encapelado mar, diante de uma tempestade furiosa por 15 dias. Deus tinha prometido que Paulo iria a Roma, e Paulo sabia exatamente que a sua história não terminaria em Malta. Quando Paulo então sacode aquela víbora dentro daquele fogo, sem sofrer dano algum, o texto bíblico vai dizer que os nativos chegaram à conclusão de que ele estava completamente errados. E aqui é bem interessante, leia comigo. Verso 4, o final, parte B, diz: certamente este homem assassino, pois tendo escapado do mar, a justiça não lhe permite viver. Mas Paulo, sacudindo a cobra no fogo, não sofreu mal nenhum. Agora o verso 6. Eles, porém, esperavam que ele começasse a inchar, ou que caísse morto de repente. Mas tendo esperado muito tempo, e vendo que nada de estranho lhe sucedia, mudaram de ideia e passaram a dizer que ele era um Deus. Cuidado, meus irmãos. As pessoas mudam rapidamente de opinião a respeito de nós mesmos. Tem vezes que você é uma grande bênção, mas depois não é bem isso que eu imaginava, não. As pessoas mudam de opinião rapidamente. Cuidado com a opinião pública. Nós esperávamos que ele inchasse e caísse morto. Mas depois de um tempo, e de esperar muito tempo, e o texto não fala quanto tempo foi, diz que eles mudaram de opinião. E disseram: não é assassino não, é Deus agora. Ele agora é Deus. Olha que loucura. Em lugar de vítima dos deuses, ele agora era um ser divino que não podia ser ferido pelos infortúnios comuns dos homens. Se antes era assassino, e a Deus a justiça não deixa viver, como a víbora ou o veneno da mesma não pode causar-lhe dano algum, então ele é um Deus. Aqui eu quero chamar sua atenção para algo muito perigoso. E eu preciso fazer isso. Quando a gente olha essa mudança brusca de opinião dos maltenses, quando a gente vê o comportamento dos maltenses, que antes eram amigáveis, favoráveis, bondosos, e por causa agora do conceito supersticioso que eles estavam vivendo por causa das influências do panteão grego, mudaram de opinião rapidamente de assassino para Deus. O Justo Gonzalez, quando ele comenta este capítulo, ele fala que esta teologia maltense é uma teologia banal. E ele vai além, ele diz que essa teologia maltense, que ele classifica como uma teologia banal, ele diz que é uma teologia popular hoje em alguns círculos chamados evangélicos. Eu não vou denominar uma teologia banal, eu irei denominá-la como uma teologia de causa e efeito, que é o que se vê hoje. Qual é essa teologia banal ou barata, como Justo Gonzalez diz, e como eu vos digo, uma teologia de causa e efeito? Que teologia é essa? Conforme essa teologia, toda má sorte é punição do pecado.
E todos que têm fé e obedecem às ordens de Deus sempre são abençoados. E até mesmo próspero do ponto de vista econômico. De acordo com crenças maltenses, se a cobra picou Paulo, era um sinal do pecado. E se ele não morreu da picada da cobra, ele era um sinal de divindade. E é interessante que essa teologia, meus irmãos, ela está no nosso meio, impregnada em alguns círculos, em algumas comunidades ditas evangélicas, com uma teologia de causa e efeito. Quantos evangélicos não pensam assim? E talvez alguns aqui pensem da mesma forma. Acho que por causa de alguns fatos infelizes da vida, que eles estão pagando por algum pecado. Exemplo, estou desempregado há tanto tempo. Que pecado é que eu cometi para estar desempregado? Eu estou doente, eu não consigo, nenhum remédio que eu vou, ou que eu tomo, ou que eu passo, não muda nada. Pior, financeiramente, nada do que eu faço dá certo. Que pecado é esse? E pessoas com esse conceito teologicamente errado procuram comunidades cristãs para se verem livres de situações como essa. Não buscam a Deus pela causa central do Evangelho, Cristo Jesus, mas buscam a Deus e comunidades evangélicas e cristãs, ditas cristãs, para se verem livres de tais infortúnios da vida. Porque eu preciso saber o porquê eu não prospero. Porque Deus não quer. Aceite. Mas eu tenho tantos trabalhos na minha vida, e você tem a conotação de prosperidade por aquilo que você terá na vida, ou por aquilo que você já tem? Eu estou doente. E aí alguns dizem assim, como os amigos de Jó: qual é o teu pecado? Não é possível, deve ter algum pecado escondido aí. Porque sofrer desse jeito, crente não sofre. Não é isso? Alguém já ouviu um negócio desse aqui? Não é possível, crente não sofre. Não, você não sofre, você não passa por nada do que você está passando. Eu, na minha vida, não passo. O Justo Gonzalez, nesse mesmo livro, ele conta uma experiência bem interessante, que ele diz que em um determinado momento ele saiu da igreja no domingo pela manhã, e ele decidiu naquele dia andando para casa. E no trajeto que ele ia para casa, ele passava em frente de algumas lojas comerciais que vendiam aparelhos, essas coisas, e uma dessas lojas estava com uma TV de 50 polegadas passando o programa evangélico de um determinado local. E lá naquele determinado local tinha alguém dando testemunho, dizendo assim: eu era muito pobre, mas aí depois que eu fui em tal lugar, eu comecei a prosperar. E hoje eu tenho carro, casas, eu tenho rios, tenho iate, tenho tudo. E diz que naquela ocasião ele parou em frente daquela TV, ficou ouvindo. E não muito tempo depois parou uma senhora do seu lado, com a mochila pendurada no ombro, com chinelo de dedo, os pés todos sujos. E na cabeça dele ele ficou imaginando qual é o Deus que ela imagina que aquele homem ou aquela mulher que está testemunhando tem. E que se ela fez alguma coisa para ser pobre do jeito que ela é, enquanto aquele homem é rico do jeito que ele é. E ao mesmo tempo ele olhava para si, que tinha acabado de sair do culto, bem vestido, e olhava para ela e ele imaginou: o que ela pensa de mim, que eu sou alguém que não tenho pecado, e por não ter pecado eu tenho melhores condições que ela. Isso é perigoso, irmãos. Essa teologia da causa e efeito. Se eu não tenho é porque eu estou pecando. Se eu não tenho é porque eu estou passando por algum processo difícil. Eu tenho que confessar meus pecados. Se eu não tenho é porque eu não estou levando Deus a sério. Para com isso. Se porventura neste lugar alguém que pensa dessa forma, mude isso em nome de Jesus. Nada do que você tem, nada do que eu tenho é méritos meus ou seus. É o Senhor que nos dá. É dádiva, é bondade. É Deus que faz isso. E nós precisamos pensar, porque essa teologia maltense está espalhada nos nossos meios, na cabeça de muita gente. Vemos essa percepção maltense no consciente de muita gente que vive um evangelicalismo gospel, que associa as tragédias à teologia da causa e efeito. Pasmem. No início do ano, estava conversando com um irmão
com a teologia da causa e efeito. Falando das tragédias e chuvas que aconteceram no sul da Bahia. E a conversa foi, mas pastor, você viu que uma comunidade que foi destruída, de que lá imperava o candomblé, imperava. Eu falei, você é sério que você está me falando isso? Foi Deus castigando, Deus permitiu. É sério? É sério isso? E eu então indaguei, eu falei, então quer dizer que o terremoto no Haiti é porque o povo haitiano é considerado um povo do voduísmo? E quantos cristãos não morreram no Haiti? É sério isso? Tem muita gente pensando teologicamente errado, de um Deus que retribui o pecado. Não, há consequência do pecado. E Deus já disse isso na sua palavra, mas Deus não retribui pecado de ninguém. Deus vai pesar a mão. Você já ouviu isso? Deus vai pesar a mão, viu? Deus pesou a mão no pastor, ele ficou careca. Cuidado, Deus vai pesar a mão na sua vida. Deus pesar a mão? Como, irmãos? Se ele ainda não pesa, o negócio é difícil. Se ele pesar... Hein? Se sem pesar a mão já é difícil o negócio, imagina Deus pesando a mão. Imagina, Vitor? Não, né? Jesus falou sobre isso, irmãos. Jesus falou sobre essa realidade de tragédias, que elas são comuns na vida humana. Lá em Lucas capítulo 13, verso de 1 a 6, diz assim: naquela ocasião, alguns dos que estavam presentes contaram a Jesus que Pilatos misturara o sangue de alguns galileus com o sacrifício deles. Jesus respondeu: vocês pensam que esses galileus eram mais pecadores que todos os outros, por terem sofrido dessa maneira? Eu lhes digo que não. Mas se não se arrependerem, todos vocês também perecerão. Ou vocês pensam que aqueles 18 que morreram quando caiu sobre eles a torre de Siloé eram mais culpados do que todos os habitantes da cidade de Jerusalém? Eu lhes digo que não. Mas se não se arrependerem, todos vocês também perecerão. Jesus aqui está dizendo que nós devemos de cuidar de nós mesmos, nós devemos constatar as nossas culpas e confessar de fato os nossos pecados, porque todos nós também estamos sujeitos também a qualquer tipo de tragédia que ocorreu na vida de outros. Jesus está falando assim, olha, vocês já, porque Pilatos fez isso, eles eram mais culpados do que vocês, que os pecados deles eram piores do que de vocês. Vocês acham que esses 18 que morreram pelo acidente da torre de Siloé, que matou 18 pessoas, vocês acham que os pecados desses 18 é mais maior do que o de vocês? Vocês devem cuidar do coração de vocês, porque assim como aconteceu essa tragédia com eles, há também possibilidade de acontecer com vocês. Então, fiquem atentos, confessem os nossos pecados e se arrependam, porque vocês também podem ser alvo de qualquer tragédia da vida. E ele não está falando que isso é por causa do pecado, ele está falando que isso é da vida comum. Irmãos, nós ficamos doentes sim. O dente dói sim, irmãos. O dedo vai doer. Ou você acha que você é crente ungido, que pode bater o dedinho, o mindinho do pé na quina da porta e não vai doer? Quantos aqui já viram essa experiência? Doeu, irmãos? Não, né? Nós somos crentes, né? Percebe? Essa teologia maltense está impregnada. E sabe o que é mais difícil? É que essa teologia maltense, barata, ela é caríssima. O seu preço é que não ousamos falar dos nossos sofrimentos e ansiedades, pois de acordo com essa teologia, essas coisas acontecem por causa do nosso pecado.
Então não peça ajuda, porque eu não quero me expor. Na leitura de muita gente que vive trancada, trancafiada, fugindo da vida, sofrendo sozinha, não quer expor a sua vida, não pede ajuda, porque essa teologia barata de causa e efeito diz que a condição que ela está por causa do pecado dela. De acordo com essa teologia, a culpa é nossa. Seu preço é a interiorização do pobre, a opressão do pobre, informando de que se são pobres, se não prosperam, se não tem casa, não tem carro, se não tem namorado e assim por diante, é por causa dos seus pecados. O preço é um desprezo com os menos favorecidos, em oposição a tudo aquilo que a Bíblia ensina, com os desesperançosos, com os desesperados, com os ameaçados, de visitar o órfão e a viúva, assistir os menos favorecidos. Mas essa teologia diz que o poderoso, o saudável são exaltados, e de que esses são vistos por Deus. Em suma, o preço é deixar ao lado a cruz de Cristo e a sua mais profunda relevância para a vida de todo e qualquer ser humano que se volta para Deus e confessa a sua vida, entrega seu coração e confia na soberania dele e na condução da sua história. E não importa se a minha história é de vales, não importa se a minha história, queridos, é de montes, não importa se a minha história é de uma grande bênção, não importa se a minha história é de muitas coisas acontecendo, ou se eu estou sofrendo, não importa, soberanamente eu sei quem cuida de mim e eu confio nele, eu sei que ele vai me levar ao porto seguro, eu sei que o destino da minha vida está nas suas mãos e eu confio nele. Essa teologia barata de causa e efeito, ela não existe. Deus soberanamente conduz a história de cada um de nós. E talvez, meus irmãos, muitos de nós que estamos ouvindo aqui coisas do tipo que estamos ouvindo nessa noite, estão pensando aí, mas o que eu estou vivendo? Você está vivendo algo que Deus, na sua soberana vontade, está permitindo você viver. Portanto, em tempos desfavoráveis, você deve descansar na soberania de Deus e continuar crendo em Deus, na sua palavra. Confie nele. Sabe por quê? Porque para mim e para você, como servos de Deus, como cristãos genuínos que se relacionam com Deus, há uma promessa extraordinária de que a nossa promessa da banição do sofrimento da vida não é na terra, é na eternidade. Não é aqui não, irmãos, não é aqui não, não é, deixa eu te falar claramente, não é aqui. Eu não estou falando, pastor, sua vida vai ser sofrimento, não é só isso não. Você sabe muito bem que nós experimentamos do amor, da bondade, da graça de Deus, do cuidado de Deus, mas momentos na vida nessa terra nós passamos por sofrimento, sim. E Deus não prometeu que baniria o sofrimento no tempo presente, Deus prometeu que baniria o sofrimento na eternidade. É lá não haverá mais dor, lá não haverá mais pranto, lá não haverá mais nada, ranger de dente, o Senhor enxugará dos nossos olhos toda lágrima, e nós estaremos para sempre com o Senhor. É lá, não é aqui, não é aqui. Se a minha teologia não for saudável, eu vivo com um jugo no pescoço, pesado, achando que eu devo fazer alguma coisa para mudar a minha realidade. Eu vou repetir uma frase que eu falei há 2 semanas atrás. A soberania de Deus se vive. A soberania de Deus se aceita, não se explica. Viva, confie, descanse, porque Ele está conduzindo a nossa história. Cada um da nossa história. Eu preciso caminhar. Terceiro ponto. Em situações desfavoráveis, o servo de Deus deve se importar com os que sofrem, irmãos. Ele não apenas se preocupa em abençoar os outros, fazendo-se ativo para abençoar a vida do outro, mas ele se importa com aqueles que estão sofrendo. Depois desse episódio, o verso 7 diz que próximo dali havia uma propriedade pertencente a Públio, o homem principal da ilha. Era como se fosse um tipo de governador, alguém que foi nomeado pelo governo romano para tomar conta da ilha. E ele nos convidou a ficar em sua casa e por 3 dias, olha só, bondosamente nos recebeu e nos hospedou. Percebe Deus trazendo refrigério para o coração de Paulo, de Lucas e de Aristarco? Não é os 276 foram para a casa de Públio, não. Porque imagina o tamanho da casa.
é Paulo, Lucas e Aristarco. Por isso que Lucas escreve, nos convidou e nos tratou bondosamente por 3 dias. E diz que lá, na casa de Públio, seu pai estava doente e acamado, sofrendo de uma febre de disenteria. Era uma infecção, irmãos. É por isso que Lucas escreve, é médico, ele está falando assim, esse homem está vivendo uma infecção intestinal e que está provocando febre. E diz que Paulo entrou para vê-lo e depois de orar, impôs-lhe as mãos e o curou. Tudo isso porque uma víbora pegou na mão dele. Às vezes, irmãos, vai ter coisas que a gente não quer que aconteça, mas vai acontecer para que o nome de Deus seja glorificado através da vida dos seus servos. Você entende isso? A Laís estava aqui falando, irmãos, às vezes a gente não é do nosso jeito. Às vezes a gente não quer que seja dessa forma, mas Deus sabe o porquê. Uma víbora gruda na mão de Paulo, e por causa daquilo, chega-se a notícia, Públio convida aquele homem, junto com Lucas e Aristarco, para sua casa. Paulo descobre que o pai de Públio está doente, ora por aquele homem é curado. Irmãos, presta atenção, Lucas é médico. Lucas não poderia falar, Paulo, peraí, eu vi umas plantas ali, dá para fazer um chá, vai melhorar rapidinho essa infecção aí. Sim ou não? Ele é médico? Mas Deus queria naquele dia, naquela ilha, com aquele povo, revelar o seu poder, a sua glória, a sua misericórdia e graça para alcançar o coração de todos da ilha. E a ideia aí do texto não é que ele apenas foi curado, é que todos tiveram o privilégio de ouvir o testemunho de Paulo. Por 3 meses ele ficou naquela ilha. Irmãos, o texto não está explícito, mas Paulo, quem era Paulo, como Paulo se comportava, você acha que Paulo ia ficar 3 meses em um lugar e não ia falar do evangelho e do Cristo ressurreto? É ruim, hein? Depois do que Deus fez, claro que ele ia falar. Claro. Deus queria manifestar a sua glória naquela ilha. Na verdade, meus irmãos, fica bem claro que não foi a tempestade que levou Paulo e toda aquela gente para a ilha de Malta, mas foi a mão providente de Deus. Ele queria que Paulo fosse em Malta e levou Paulo até Malta através de um dramático naufrágio. Foi vontade de Deus. Então eu e você devemos aprender que estamos onde estamos e como estamos por causa das tempestades da vida, mas por causa dos soberanos propósitos de Deus. Estamos onde estamos, como estamos, não por causa dos pecados que eu tenho, mas por causa dos propósitos soberanos de Deus. Isso é fato. Eu já contei diversas vezes aqui, eu preciso contar de novo. Há uns anos atrás, eu fui acometido de uma enfermidade. E pela 3ª vez seguida, a mesma enfermidade. Dengue. Eu já falei isso aqui. Eu vou falar para a guisa de testemunho. Eu vou escrever um livro para depois você falar, pastor, não fala mais, que a gente já ouviu isso 15 vezes, mas eu vou falar. E eu estava lá no corredor daquele hospital, por volta das 6 horas da manhã, meu irmão, que está chegando da manhã aqui, estava comigo, do meu lado, foi me levar. E era a 3ª vez que tinha pegado dengue. Mas naquela 3ª vez, eu me via tão coitado, sabe? Como se, Deus, logo eu, 3 vezes. Essa dengue é hemorrágica, eu vou morrer. Com soro no braço, pendurado, falando, Deus, por que a 3ª vez? Só eu faço isso, né, irmãos? Quando estou doente, fico perguntando para Deus por que eu estou morrendo. Ai, coitado de mim. Ai, Jesus, me ajuda. Homem é o bicho mais mole que... Mulher ainda não, mas homem é bicho mole. Balançando a cabeça, irmão.
Você está tomando um remédio lá, o homem está com uma dor de cabeça, uma unha encravada no pé, ele está lá deitado. Mas naquele dia, naquele hospital, Deus estava me ensinando algo sério. Eu estava lá tomando soro, deitado, e aí do lado, de repente, chega uma senhora, depois de uns 15 minutos, senta em uma cadeira e começa a chorar. E eu do meu lado aqui com a minha dor, falando, eu não sei o que ela tem, mas a minha dor está doendo, está demais. E aquela mulher chorando, e ela não parava de chorar. A tal ponto que eu parei de olhar para a minha dor e comecei a observá-la com um coração de compaixão e de graça. E eu me volto para ela e falo, senhora, vejo que a senhora já está chorando por algum tempo. Aconteceu alguma coisa? Posso fazer alguma coisa pela senhora? E aquela senhora levanta, se aproxima de mim, que eu estava com soro no braço, e ela diz para mim, o meu marido faleceu. E eu não sei, eu perdi meu chão, eu perdi o meu mundo, eu não sei o que eu vou fazer da minha vida, da minha história, só tenho eu aqui, meu filho mora nos Estados Unidos, eu não sei como proceder. Eu esqueci a dengue, as dores no corpo, a fraqueza. E eu olhei para a dor daquela mulher. E eu falei, eu não posso dizer que eu sei que a senhora está passando porque eu não sei, mas eu posso orar pela senhora. Ela pode, filho. E eu pus a mão no ombro daquela senhora e eu orei por ela. E depois que eu orei, ela me abraçou como um filho. E eu chorei com aquela mulher. E eu entendi que eu não deveria perguntar para Deus o porquê, mas para quê? Para quê, Senhor? Para que eu passo por tudo isso? Por que eu passo por momentos de sofrimento? Paulo, quando escreve sobre essa realidade, a igreja em Corinto, Paulo fala que nós passamos por algumas coisas da vida, porque pela mesma consolação que somos consolados, nós devemos também consolar a outros. O que eu e você vivemos, não vivemos fora de um propósito soberano de Deus. Deus sabe o porquê, irmãos. Não pergunte o porquê, mas pergunta a Deus para quê. E ainda em meio à minha dor, cumpra o teu propósito, usa a minha vida para que pessoas sejam abençoadas em seu sofrimento. Porque os servos de Deus, os tempos desfavoráveis da vida, olham para o que estão sofrendo e não para as suas próprias dores. Ele até sofre, mas ele sabe que ele tem a bendita esperança da pessoa do Salvador. Então, meus irmãos, jamais perca a oportunidade de abençoar vidas, pois sabemos que quem está por trás soberanamente de cada detalhe e circunstância da minha e da sua vida é Deus. Abençoe vida. Paulo não perdeu a oportunidade de abençoar vidas. Veja o verso 9 que diz que depois que o pai de Públio foi curado, todos os moradores, os doentes da ilha vieram aí, foram curados, todos. Deus fez questão de manifestar o seu poder naquela ilha. Portanto, nessa noite não pergunte a Deus, porque Deus me trouxe até aqui em uma situação como esta, porque eu vim parar aqui, mas para que, Senhor, o Senhor me trouxe aqui, até aqui, para quê? Meus irmãos, Deus está governando as nossas vidas, quer seja em circunstâncias aparentemente boas ou até mesmo nos naufrágios da vida. Há um Deus que governa a minha e a sua história. Você entende isso? Deus governa a minha e a sua história. Concluo. Deixa eu voltar. O que isso tem a ver conosco? De que forma tudo isso que nós ouvimos se aplica nas nossas vidas, irmãos? Não fique esperando apenas ser servido durante os problemas. Levante-se. Faça algo para mudar a situação em que você está. Levanta. Não é o fim, não. Não vai morrer, não. Deus tem refrigério para a minha vida e para a sua, mas faça alguma coisa, levante-se.
que forma isso se aplica? Desenvolva a habilidade de não se concentrar nos seus problemas ou nos problemas, mas naquilo que Deus quer que você faça. A gente tem uma dificuldade gigantesca, a gente se concentra tanto no nosso sofrimento que esquece de observar e de estar sensível àquilo que Deus quer que façamos em meio ao sofrimento. Não se concentre nos problemas, nos sofrimentos, mas naquilo que Deus quer de você. O que Deus quer de mim nesse momento? O que o Senhor quer de mim? Eu sei que está doendo, mas o que o Senhor quer de mim? É fácil isso? Não é não, meu irmão. Não estou falando que isso é fácil. Mas a postura dos servos de Deus deve ser essa. Veja Paulo. Paulo poderia falar, não, Senhor, eu acabei de passar por um naufrágio, eu vou abençoar a vida dos outros, a cobra pega na minha mão. Senhor, eu não quero, eu vou voltar, vou ficar sentado lá, e na hora que o Senhor preparar um navio, eu vou para Roma. Eu não quero abençoar a vida de ninguém, não. Chega de sofrimento, chega. Eu cansei da vida, cansei desses irmãos, cansei. Nós temos esses sentimentos. Cansei de tudo isso. Não canse. Não canse. Observe o que Deus quer que você faça. E por fim, há alguém à sua volta que precisa de sua ajuda, irmãos? Vizinho, amigo, trabalho. Faça aquilo que está ao seu alcance e deixe os resultados nas mãos de Deus. O que estava ao alcance de Paulo? Paulo, chega aqui, eu detectei aqui como médico que ele está com uma infecção estomacal. Tá. O que eu posso fazer? Eu vou orar. Senhor, visita o pai de Públio. Tira toda infecção. Paulo fez o que estava ao alcance dele. O que era que estava ao alcance de Deus? O agir soberano de Deus, manifestando a cura no pai de Públio. Faça o que tiver ao seu alcance para abençoar pessoas. E deixe os resultados nas mãos de Deus. Eu quero concluir, porque diante de tudo que nós falamos, nós pensamos que não vai ter nenhum alívio. Tem. Mas existem duas frases de dois servos de Deus que todos nós já ouvimos e que deve nortear nossas vidas, porque são verdadeiras. A primeira é do Augusto Nicodemos. Ele diz: Deus não nos prometeu uma viagem tranquila, Ele nos prometeu que chegaríamos lá. Jesus disse isso. Em outras palavras, eu acho que o Nicodemos copiou dele, viu, irmãos? Eu acho. Nesse mundo, mas eu venci o mundo. E a outra frase é do Abraham Cape. Estou falando um inglês miserável. A frase desse homem, ela é de sacudir as nossas vidas. Porque tem tudo a ver com aquilo que nós falamos nessa noite toda, sobre a soberania de Deus. Não há um único centímetro quadrado em todos os domínios da nossa existência, sobre os quais Cristo, que é soberano sobre tudo, não clame: é meu. Não há um único centímetro quadrado em todos os domínios da nossa existência sobre os quais Cristo, que é soberano sobre tudo, não clame: é meu. Isso me pertence, você é meu. Esse sofrimento é um propósito. Você está vivendo isso por causa de uma vontade soberana. Vocês são meus. Tudo que vocês vivem é com um objetivo soberano. É meu. Porque eu morri por você. Eu resgatei, eu te fiz nova criatura, você é meu filho, e nada do que acontece na sua vida está fora dos meus propósitos, dos meus desígnios soberanos. Você é meu. Aleluia por isso.
Glória a Deus por isso. Porque se você fosse do pastor, estaria feio. Eu quero convidar o louvor, nós vamos encerrar cantando. Se coloque de pé. Como servo de Deus, se coloque à disposição do Senhor. Talvez você que está aqui nessa noite, você diga, poxa, pastor, legal tudo isso, mas de que forma, pastor, eu nessa noite que vim aqui, posso viver uma experiência diferente, simples. Entenda que soberanamente Deus conduz a sua história, Ele quer fazer uma transformação, porque não há lugar nessa terra onde o Evangelho de Jesus Cristo é pregado em que não cause transformação. Que nessa noite você permita que este bendito Evangelho de Cristo alcance seu coração, que você entenda que o Cristo ressurreto, hoje ressurreto, morreu pela sua vida, pelos seus pecados, e que Ele tem esperança para você. Ele quer transformar a sua história, como Ele visitou a ilha de Malta. Nessa noite Ele quer visitar a sua vida, quer te trazer esperança, quer te trazer um futuro melhor. Você precisa entender isso. Cristo é soberano e te trouxe aqui. Abra o seu coração, porque não há um centímetro nessa terra ao qual o Senhor nos diga é meu, e você sabe que Ele te trouxe aqui nessa noite. Se porventura tiver alguém nessa noite aqui que nunca entregou a sua vida a Jesus e tem o desejo de fazer isso, eu estarei lá à frente. Eu não vou pedir você levantar a mão, vou chorar, não. Estarei lá à frente. Me procure o pastor Gil. Eu vi esse homem chegando em algum lugar aí. Procure. Ô irmão, tudo bem? Procure-nos. Nós queremos orar pela sua vida. Nós vamos encerrar adorando a Deus e dizer, Senhor, como servo, me ajuda, Pai, a viver de fato para a Tua glória. Viver segundo a Tua vontade, soberana vontade, e não olhar para os meus problemas. Que Deus nos abençoe, queridos, e aplique de forma especial a Sua bendita palavra em nossos corações.